Há um pouco mais de 2 anos e meio do início da construção da UPA de Mariana, a situação é crítica. Cerca de 12 milhões de reais já gastos e a conclusão é que a cidade não terá uma unidade de pronto atendimento tão cedo. No bairro São Pedro, dá para ver a grandiosidade de uma construção parada. E a grandiosidade também está nos números. R$ 16.797.751,16 estimados para a construção de uma referência em saúde, em uma placa fixada há cerca de 2 anos. Muitos números e pouco progresso. A construção tão esperada de uma UPA em Mariana seria uma das soluções e uma ponta de esperança para desafogar o atendimento de saúde no município. Mas agora é mato e nenhum sinal de conclusão da obra. E a atribuição do governo para a não continuidade da construção é falta de dinheiro. É uma situação complicada, né? Quando nós publicamos esse processo, eu estava à frente do planejamento, como secretário de planejamento, né? E todos nós sabemos a crise que a gente tem passado aí, a crise nacional, a crise estadual. E Mariana tem a questão diferenciada, que foi a questão do rompimento da barragem, né? Após o acidente, já foi constatado que a partir de janeiro, aconteceu em novembro, a partir de fevereiro já não se arrecadava mais o CEFEM, né? Que é a compensação, exploração mineral, onde a Samarco não tem como cobrar porque ela não está produzindo, né? Então a gente não pode cobrar esse tributo por se tratar de não ter o fato gerador, não tem como o município cobrar, né? Então, com isso, gerou muita dificuldade para o município, porque quando a Samarco deixou de produzir também, proporcional também caiu o nosso ISS, porque nós tínhamos diversas empresas que estavam lá dentro da área, né? Que faziam diversos trabalhos lá, onde também diminuía a arrecadação, né? Acontece que, mesmo com essa crise, a obra da UPA poderia sim estar pronta. Isso porque as especificações do Ministério do Planejamento para a construção desse modelo de centro de atendimento de urgência é tabelado. Os 3 tipos das unidades de pronto atendimento atendem a número de públicos diferentes. A tipo 1 tem capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia e está pronto para o atendimento a uma área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes. A de porte 2 tem um mínimo de 11 leitos de observação e capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia. E a tipo 2 atende a população na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes. E, por último, a de porte 3 tem um mínimo de 15 leitos de observação e capacidade de atendimento médio de 350 pacientes por dia e uma população de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes. Ou seja, Mariana se encaixa na UPA tipo 1, que tem um gasto médio de R$ 2 milhões. E o governo federal investiu. Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, liberou R$ 2.200.000 para a obra. As obras da UPA de Mariana começaram no final de 2014 e a vigência seria de aproximadamente 2 anos. Além de 5 milhões gastos só com a compra do terreno, já foram gastos 6 milhões e meio com uma construção que ainda está inacabada. Cerca de 3 vezes o valor de uma UPA padronizada do tipo 1. Até agora já foram gastos com toda a obra R$ 11 milhões e meio de reais, 3 milhões e meio a mais do que a UPA mais cara do Brasil, a tipo 3, já concluída, orçada em 9 milhões. Então, faltam respostas para tentar entender tudo isso. Por que a obra foi orçada tão cara desse jeito? Por que quiseram fazer uma obra tão grandiosa desse jeito e com esse tipo de investimento? Porque o governo federal deu 2 milhões e 200 mil e o executivo já tinha inserido uns 4 milhões. Para onde que está esse dinheiro? Por que quiseram fazer uma obra tão grandiosa como essa? Então, excelente colocação, porque, como se tratava em 2013, 2014, eu entendo que o prefeito anterior ele deve ter trabalhado isso como um projeto estruturador do governo, né? Mas o que é importante a gente frisar? O porte hoje que você credencia no Ministério, ele é em relação à população.
Então, Mariana, o porte 1 é a população de 100 mil habitantes. Então, eu não sei, porque na época o secretário anterior, não sei se ele quis fazer uma política regional ou alguma coisa nesse sentido, mas Mariana é porte 1 e vai continuar sendo porte 1. Por quê? Porque nós temos 60 mil habitantes. E isso já foi assunto na Câmara de Vereadores várias vezes, inclusive com questionamentos da dimensão dessa obra. O que nós entendemos? Se houve um planejamento do governo federal que era para construir uma UPA no valor de 2,5 milhões, que seria uma UPA tipo 3, era o projeto original. Era uma UPA que atendia uma cidade de 60 mil habitantes. Mas o gestor, naquele momento, entendeu que teria que ter uma UPA melhor. E a justificativa dele era plausível. Nós não podemos pensar Mariana hoje, temos que pensar Mariana há 20 anos para frente. Claro, mas nós não poderíamos comprometer o município da forma que nós comprometemos. 16 milhões de reais, 2,5 milhões do recurso federal, a obra não foi concluída, teremos que devolver o dinheiro e nós não temos equipamento para oferecer à população. Então, lamentável. Na verdade, são decisões dos gestores anteriores que assumiram por conta e risco a responsabilidade de construir uma UPA desse porte. O atual vice-prefeito e, na época, secretário de Obras, Nilton Godoy, participou de uma reunião de questionamentos da Câmara, em que vereadores queriam que a obra fosse redimensionada, que não precisava ser maior que uma do tipo 3. Hoje, ele comenta o caso, concordando com a discrepância desses valores, mas não comentou sobre as responsabilidades. O custo dessa UPA ele não é comparado a nada que a gente tenha como referência no Ministério da Saúde. Isso são palavras dos técnicos do próprio Ministério. Eles acham que é completamente inadequado o que foi proposto para se fazer em Mariana. Eu não entro nesse mérito porque eu não estava aqui, não participei da decisão quando tomada, mas o que eu posso dizer com certeza é que a gente não tem uma realidade financeira compatível com o projeto. Além de uma construção dessas parada, o governo municipal de Mariana vai ter mais prejuízo. Lembra daqueles 2,2 milhões que Mariana recebeu de investimento? O governo federal não viu obra nenhuma pronta no prazo e agora quer o dinheiro de volta. E logo quando eu assumi aqui, eu já recebi uma notificação do Ministério da Saúde, onde o município, através da Secretaria de Saúde, precisava de posicionar sobre a conclusão das obras ou não. O prefeito Duarte Júnior, que na época era o vice do então prefeito Celso Cota, assumiu que o governo vai ter que pagar essa quantia à União e fala em redirecionar o espaço. O governo federal nos notificou para falar, olha, você tem que terminar a obra, porque senão nós queremos nosso dinheiro de volta, e se você for terminar, mostra para a gente aqui de onde você vai tirar esse dinheiro. Nós não temos como terminar, então tivemos que falar a verdade com o Ministério da Saúde, afirmando que nós não temos recursos, então eles nos obrigam que a gente devolva esse dinheiro, não é nosso interesse devolver, mas é nossa obrigação devolver. Nós teremos que devolver um recurso de quase 2 milhões num momento como esse, e a realidade é que nós não temos poder financeiro para terminar essa obra. Óbvio que nós estamos redimensionando, buscando outras formas de estudo para pensar o que fazer naquele espaço para não ser mais uma obra inacabada em Mariana. E tem mais coisa. O terreno localizado na região da Gameleira era da Mina da Passagem, propriedade de Roberto Rodrigues, ex-prefeito de Mariana. E a negociação ficou em 5 milhões de reais. Há uma ação civil no Ministério Público para investigar a transação. Nós ajuizamos uma ação para identificar se houve superfaturamento ou não, né? O terreno, salvo engano, pertenceria a uma empresa local, foi desapropriada, né, pelo então prefeito, à época, e nós ajuizamos uma ação para averiguar se houve superfaturamento, né? Ele foi pago por um valor que há indícios de ter sido superior ao valor de mercado daquele imóvel, bem superior. Então, nós vamos aguardar a realização dessa perícia através de um processo que chama produção antecipada de provas, para aí sim verificar alguma providência que pode ser tomada. Será ajuizamento de ações, né, no caso de improbidade administrativa, pelo superfaturamento e potencialmente também pelo crime de peculato, né, que é um crime quando a pessoa usa algum expediente para desviar o patrimônio público. O resumo de tudo isso é complexo, mas até agora o que se sabe é que uma obra orçada em mais de 16 milhões e mais 5 milhões da compra do terreno está inacabada. Até agora já foram gastos pelo município cerca de 9 milhões de reais, além dos 2,2 milhões cedidos pela União e que precisam ser devolvidos. Para a UPA acontecer, ainda seriam necessários cerca de 10 milhões de reais para terminar a obra.
e essa possibilidade está descartada. Uma certeza eu tenho. Os valores que foram orçados àquela obra é impossível de se tornar realidade, não é nem próximo à realidade, né? Uma UPA parece que ela chega a quase 20 milhões, a UPA mais cara do país estava ficando em 9. Então nós vamos redimensionar aquele espaço, vamos analisar junto ao Conselho de Saúde se é o local adequado para ser uma UPA ali, se nós podemos pensar em transformar aquele local em um outro, para que se possa utilizar para outras fórmulas também. Nós estamos pensando isso também, então nós não estamos fechados a nenhuma possibilidade. É claro que decisão só depois de ouvir a população e as pessoas envolvidas em todo esse processo. Foi feito muito maior do que a aporte 3, né? Então, é uma situação onde hoje o município já investiu um valor de 6,5 milhões, né? Teria que hoje, só para a saúde, a gente, para completar aquilo lá, um valor de 10 milhões para terminar o contrato. E ainda assim, não terminar a obra, né? Porque teria uma parte... Foi um dinheiro perdido, completamente perdido. Em relação à saúde hoje, eu posso dizer que a gente tem até que justificar, porque lá não vai ser a UPA, né? Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa do ex-prefeito Celso Cota, mas não obteve retorno.